Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa MBC Tech, o vosso programa sobre o mercado digital e o vosso guia também para o que está a acontecer relativamente às tecnologias. Mas hoje nós vamos mais na vertente da academia e olhando para esta questão vamos centrar as nossas notícias e as evidências que nós temos para você sobre educação digital e literacia digital, com um toquezinho de internacionalidade no final, na nossa terceira parte. Mas para começamos primeiro com a lembrança de que agora está-se a investir em conectividade em 310 escolas e 9.300 computadores serão alocados a essas escolas. Então é um projeto que tem seu anúncio ou percussão a partir do dia 2 de junho de 2025, tendo como responsável o Ministério das Comunicações e Transformação Digital, este que é liderado pelo ministro Américo Muchanga. O governo anunciou um plano ambicioso de conectar 310 escolas à internet e distribuir estes 9.300 computadores até o final de 2025. Este é um marco promissor, na verdade, para reduzir o fosso digital entre escolas urbanas e rurais. No entanto, entregar computadores não garante educação digital, que é uma questão que nós vamos falar melhor na segunda parte do nosso programa, porque primeiro, tem que ter capacidade para usar. É urgente capacitar professores e criar conteúdos adequados para que essa tecnologia não fique apenas como adorno. Então, para além disso, é necessário que se implementem estratégias para promover maior literacia digital. É um desafio para acelerar a execução, para não perder também a relevância da meta, e também o prazo de 2030 pode ser meio longo para as questões que são urgentes no que se refere ao mercado digital e também no que se refere à academia digital. Porque para que tenhamos profissionais que saibam usar as tecnologias de informação e comunicação, precisamos de estudantes que agilizem também esta questão da transformação digital. E esta literacia é urgente e deve ser incisiva e deve ser com prazos mais realísticos e também apoiados à urgência do continente africano e também de Moçambique. Uma terceira evidência é sobre, ainda no âmbito desta questão da educação digital, sobre o programa Um Computador por Estudante. Este programa também teve início este ano, 2025, propriamente em maio, está a ser coordenado pela Primeira-Ministra e o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, esta teve a primeira fase do programa que distribuiu 5.000 computadores portáteis a alunos do ensino superior e esta medida deu poder aos jovens para pesquisarem, desenvolverem projetos e competir também em igualdade com estudantes em outros países, Porque, na verdade, precisamos garantir conectividade confiável e segurança digital e suporte técnico contínuo, senão o impacto será limitado. Então, para além do que indicamos como uma sociedade de informação, é importante estar realmente à frente dessas questões sobre informações e também sobre tecnologias, dos quais a educação é um marco que merece a devida importância e também relevância e precisa do necessário investimento. Uma última evidência, mas não menos importante, é sobre a eletricidade de Moçambique, que agora também serve como pilar para a educação digital. Então, anunciado em abril de 2025, a EDM, a Eletricidade de Moçambique, vem sendo apontada como base para projetos de digitalização escolar. Esta tem garantido energia em locais remotos, mas nesta perspectiva também de garantir que haja educação digital acessível, pois sem energia não há revolução digital e a EDM é a peça invisível que sustenta toda esta transformação. No entanto, temos de também olhar para a qualidade da eletrificação, que ainda é instável em algumas regiões e é urgente ampliar o acesso à energia limpa e confiável. Então, com estas evidências que nós começamos a nossa primeira parte do programa, evidenciando a questão da importância da educação digital, essa que não é apenas sobre computadores, mas sobre criar um futuro mais justo e conectado. Hoje vamos explorar essas iniciativas, mas mais à frente serão a nossa realidade e que estão a mudar o panorama da educação em Moçambique, com um olhar crítico e realista sobre o que já conquistamos e o que ainda falta.
Então é com estas evidências e esta nota que nós passamos agora para o momento do nosso primeiro intervalo e voltamos para a segunda parte da nossa entrevista com a presidente da Mosdevs, Valquíria Ponja. Vamos também falar um pouco sobre as suas iniciativas no âmbito da educação digital. Voltamos do nosso intervalo e agora vamos para a nossa segunda parte, em que nós vamos ter uma entrevista com a presidente da Mosdevs, uma iniciativa que já está há 12 anos no mercado digital. Até nem posso dizer mercado digital, porque tem junção também com a academia digital, mas ninguém melhor para responder essas questões e essa preocupação relativamente ao que realmente é a Mosdev, senão a própria presidente, que é a Valquíria Ponja. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agradeço eu pelo convite, é um prazer estar aqui para falarmos um bocadinho sobre tecnologia, sobre os nossos programas e vários outros assuntos. Então, para começar, não é? Porque até posso ter cometido uma gafe em dizer que estão no mercado, mas de alguma forma estão, de alguma forma conectados. Sim. Mas para quem não conhece a Mosdev, quem é a Mosdev, não é? Mosdevs, não é? Mosdevs. Bem, a Mosdevs é a maior comunidade de desenvolvimento de tecnologias em Moçambique e nós estamos operacionais há sensivelmente 12 anos. E há 12 anos atrás, o objetivo da Mosdevs era mesmo criar um espaço onde estudantes pudessem partilhar um bocadinho sobre os seus desafios, estudantes que estivessem a estudar cursos relacionados com STEAM, pudessem ter acesso a uma rede de apoio, pudessem aprender, pudessem ter ferramentas, porque durante a estadia deles na academia podiam não ter acesso a tantas ferramentas assim. Então era só um espaço onde poderiam partilhar estas dúvidas, essas questões entre si. No entanto, um tempo depois houve a necessidade de criar Mosdevs ou de alargar Mosdevs para partilha e criação de conteúdo, criação de um ecossistema onde mais pessoas pudessem ter acesso a essa tecnologia, onde mais pessoas pudessem ter acesso ao mercado, porque nós sabemos que entre a academia e o mercado pode existir um grande gap. Então Mosdevs surge como uma ponte entre a academia, entre aquilo que nós aprendemos e aquilo que o mercado realmente precisa. E falou de uma área específica e designou como STEAM. Sim. Né? E o que para quem não conhece a sigla, o que isso realmente ia significar? São estudantes de que área? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E agora também inclui-se estudantes de arte. Okay. E nessa vertente, então, quais são as iniciativas que a Mosdevs tem tido juntamente com universidades nesse sentido? Okay. Uma das mais notórias até então é Mosdev Schools, que são embaixadas da Mosdevs nas universidades, porque grande parte destas universidades que têm estes cursos relacionados com ciência, tecnologia, engenharia e matemática pode não ter um espaço de inovação ou um espaço onde estes estudantes podem usar como laboratório e poder colocar em prática aquilo que são as atividades que vão aprendendo. Então, Mosdev Schools surge para garantir que estes tenham acesso a estas ferramentas e de uma maneira um bocadinho mais prática. E temos Mosdev Schools em quase todo o país e esperamos ter em várias outras universidades também, não só. Para Mosdev Schools temos implementado vários programas, bootcamps, hackathons e os meetups, que são os eventos que nós organizamos. Escolhemos um tema específico e discutimos sobre esse tema. Então temos lá temas para iniciantes, para pessoas que já estejam dentro do mercado e queiram partilhar alguma coisa, até mesmo para quem é iniciante ainda pode partilhar muitas coisas, e também
também um espaço onde as pessoas possam ter acesso a uma rede de contatos, porque apesar de estarmos a trabalhar sozinhos até certo ponto, é importante que nós nos conectemos com as outras pessoas, e mais do que nos conectarmos com outras pessoas que fazem aquilo que nós fazemos, é nos conectarmos com pessoas que não fazem a mínima ideia daquilo que nós fazemos, mas no final do dia vão precisar dos nossos produtos e dos nossos serviços também. Então, tentar entender qual é a tendência, quais são as maiores necessidades, perceber se aquilo que nós estamos a desenvolver hoje em dia é de fato necessário ou é aquilo que as pessoas procuram ou precisam. Então, tentar entender dentro daquilo que é o nosso público-alvo o que é prioridade, senão estaremos a ter várias soluções e já existem, já começam a existir várias soluções que podem não se adequar àquilo que é a nossa sociedade ou àquilo que é o nosso público-alvo. E este ponto pode até ser, podemos até ter este ponto como um problema, porque às vezes falta de modelos de referência fazem com que nós tenhamos tendência a desenvolver coisas que os outros países desenvolvem, porque não temos ideia daquilo que pode ser feito aqui. Então, Mosdevs e várias outras comunidades de tecnologia também trabalham para garantir que tenhamos mais ideia de como usar as nossas próprias ferramentas para os nossos problemas locais e depois expandir para outros mercados também. E nessa vertente fez menção a duas questões que até são muito relevantes. Primeiro, a vossa experiência já de 12 anos e também a ponte que fazem entre estudantes e o mercado de emprego, não é? Para introduzir esta parte prática dos cursos. E como é que vê a evolução no que se refere à educação digital em Moçambique, tendo em conta o vosso propósito? Nós acreditamos que houve um avanço significativo, mas precisamos de ter um bocadinho mais de atenção à questão da educação. E não só a educação, quando se fala da parte digital, mas a educação no geral, porque nós sabemos que a educação é a base para o desenvolvimento de qualquer cidadão, de qualquer ser humano. Então é importante garantirmos que esta parte da educação sempre é tida em conta e garantir que a questão do currículo seja revista. Nós sabemos que até já existe esta nova versão curricular e que pode até já ter sido aprovada, então garantir até que ponto este novo currículo vai beneficiar aquilo que é a parte que tem a ver com a transformação digital e tecnologias no geral, e até que ponto nós podemos começar a ter desde cedo questões relacionadas com a tecnologia, porque nós sabemos que crianças são seres mais visuais, então é muito mais fácil começar a ter temas relacionados com tecnologia ainda à tenra idade. No entanto, é impossível falar de transformação digital, de tecnologias, se nós não temos infraestruturas prontas para receber estas mesmas crianças, para receber estes dispositivos, se vamos ensinar robótica, para receber os computadores, se vamos ensinar sobre tecnologia no geral. Então, garantir que tenhamos mais escolas, que tenhamos um ambiente mais inclusivo também, para garantir que crianças ou jovens com necessidades especiais também sejam inclusos neste processo, e garantir que o currículo esteja à altura daquilo que são as nossas necessidades, e entender que necessidade pode não ser só aquilo que nós já conseguimos ver hoje. Por exemplo, quando se fala de segurança cibernética, há muita gente que diz que nós ainda não temos ataques suficientes para considerar segurança cibernética uma prioridade, mas nós acreditamos que não precisamos ficar à espera de ter um ataque mesmo real, se bem que já existem alguns para termos em atenção este assunto. Então, tivemos conhecimento também, tem implementado uma iniciativa que é o Code for Change Academy. Gostaríamos de saber como é que isso realmente funciona. Ok. O Code for Change é uma academia, é um projeto mais pessoal que surge para ensinar crianças em situações de vulnerabilidade a programar. E grande parte destas crianças não sabe ler, não sabe escrever, então o primeiro passo é garantir que eles passem por um processo de alfabetização e depois passamos para a parte do código. E depois de alguns meses, as mesmas crianças são reintegradas em seus meios sociais de volta
e caso isso não seja possível, nós criamos condições de garantir que eles têm acesso a orfanatos ou casas de acolhimento e uma continuidade daquilo que são os programas, porque a ideia não é só de ensinar ou dar estas ferramentas técnicas, mas também garantir que eles possam ter esta parte da tecnologia como uma fonte de renda. É claro que não é tão direto assim, porque grande parte não tem nem 18 anos, mas tendo acesso a essas ferramentas, a uma rede de contatos e alguns programas que nós fornecemos, através de alguns parceiros também, já garantimos que eles ganhem essa inserção neste mundo das tecnologias e possam ter acesso a vários programas. E depois de um tempo, até mesmo programas de financiamento, criação de alguns projetos, ou inserção de alguns projetos, produção de conteúdos e várias outras ferramentas que eles podem usar no dia a dia para garantir que, apesar de terem iniciado ou terem estado naquela situação de vulnerabilidade, consigam superar-se e fazerem coisas que realmente criem impacto, primeiro naquilo que é o seu meio, no seu ciclo, e depois para as outras pessoas também. E em termos de desafios e oportunidades, como é que tem sido lidar com essas crianças? O maior desafio está ligado à educação que eles não tiveram ou que eles não têm. Existe um artigo que eu gosto muito da Lei da Família, que é o artigo 300, no que concerne a formação do caráter e da personalidade do indivíduo, onde diz que os pais devem transmitir valores éticos, morais, culturais e estruturantes de uma personalidade equilibrada. E depois disso vem a escola, que vai criar uma junção entre aquilo que as crianças aprendem em casa, a educação no geral, e aquilo que é mais técnico. Então, se eles não têm acesso a essa parte mais técnica, e algumas destas crianças nem sequer a parte educativa em casa tiveram, esse é um grande desafio. E cada uma tem uma história que é diferente da outra. Então, lidar com aquelas feridas que ainda estão abertas é um grande desafio, porque ainda iniciarmos... poderíamos não ter tido em conta esta questão mais sensível, mais emocional, e poderíamos até nos questionar, fizemos todo este trabalho, por que alguém, depois de 3, 6 meses de formação, integração, ainda teve que voltar às ruas ou preferiu voltar às ruas? Então, entender o desafio que elas enfrentam diariamente foi e continua a ser até certo ponto um dos nossos maiores desafios. O outro está ligado mesmo às ferramentas de alfabetização, porque alguns já têm 15, 16 anos, então as ferramentas devem ser personalizadas, então nós já criamos as ferramentas e o próprio currículo das atividades também. Algumas crianças ou alguns jovens são mais lentos em relação aos outros, então criar um ambiente onde, apesar das limitações de cada um, ainda conseguimos iniciar e terminar um ciclo com as mesmas crianças e no mesmo nível. Interessante, é um projeto realmente muito desafiante, trabalhar com crianças e também nessa dualidade de também trabalhar com jovens universitários. Então, em termos de diferença, como é que iria olhar isso? Em termos de desafio, o que é mais desafiante, né? Bom, é relativo, depende muito da perspectiva. Trabalhar com jovens universitários é desafiador, porque alguns entram com um objetivo e com uma única visão. Então, trazer conceitos diferentes daquilo que eles trouxeram como bases pode ser desafiador, porque trabalha-se não só com tecnologia, mas também com aquilo que é o psíquico da pessoa, trabalhar com programação neurolinguística, com a parte da comunicação, com a parte de propósito, do porquê de estarmos a desenvolver estas atividades, estas formações, estes hackathons, estes bootcamps, do porquê de estarem ali e colocarmos sempre o porquê, que é algo que eles podiam não estar muito habituados a terem sempre um porquê. Porquê que eu estou a desenvolver uma solução para a área da saúde? Será que eles realmente precisam? Será que não? Por que eu faço um sistema para garantir que mais crianças tenham acesso à tecnologia? Por que eu crio um dispositivo para garantir que
crianças com deficiência visual possam ter acesso a uma ferramenta de apoio. Então, este porquê é desafiador, porque às vezes nós temos aquela ânsia de trazer uma solução, mas não temos um porquê e acabamos tendo várias ideias que são brilhantes, temos jovens talentosos e com muitas ideias, mas no final do dia, se não soubermos encontrar um porquê, acabamos ficando com muitas ideias que podem não ser tão úteis, porque até nem sequer sabemos quem é o nosso público-alvo. Por exemplo, a construir um dispositivo para crianças com deficiência visual, aquela criança pode não ser o nosso público-alvo. O nosso público-alvo pode ser alguém que tenha interesse. Então, quem é que tem interesse em garantir que as pessoas ou que aquelas crianças tenham acesso a esses dispositivos? Então, estes exercícios não são complicados, são complexos. Então, desde o princípio, nós garantimos que estes jovens tenham acesso a estas ferramentas e ao porquê de estarem a fazer o que fazem. E por último também, gostaríamos que também fosse um pouco mais a fundo sobre a vossa iniciativa do Code Like a Girl. Também nos chamou a atenção no âmbito das vossas atividades. Ok. O Code Like a Girl é um programa da Patacom implementado pela Mosdevs que dá formações a meninas especificamente em todo o país. Então, ferramentas técnicas para que elas possam desenvolver sistemas, programas e que possam até mesmo ter um bocadinho mais de acesso àquilo que diz respeito à literacia digital e a partir daí ganharem interesse em tecnologias e até mesmo tentar ou pensar em seguir uma carreira em áreas de tecnologia também. Então, acontece durante as férias, então daqui a pouco teremos o Good Luck Girl a decorrer em todo o país e após a formação, espera-se que estas meninas tenham acesso a essas ferramentas, mas mais do que isso, tenham um bocadinho mais de consciência em relação àquilo que são os seus direitos, que falta-nos um bocadinho também. Nós sabemos que a taxa de analfabetismo em Moçambique é maior em mulheres, então trazer esta consciência de que direitos é que nós temos e o que é que pode ser feito para garantir que no futuro não tenhamos mais programas para incluir mulheres que já tenham crescido com aquele estereótipo de que mulheres devem parar de ir à escola muito cedo, mas mulheres que desde a base tiveram acesso a essas ferramentas, porque no final do dia a luta não é para ser melhor ou igual, a luta é pela equidade e a luta não é com ou contra os homens, a luta é contra alguns estereótipos que ainda existem, porque no final do dia trabalhar com tecnologia não tem gênero, eu, mulher, homem, qualquer pessoa pode trabalhar com tecnologia. Requer mesmo lógica, então eliminar todos estes estereótipos e o síndrome do impostor que ainda existe, porque grande parte destas meninas pode até iniciar, não só nesses programas, mas mesmo quando começam uma carreira em tecnologia, iniciam, mas chega um momento que elas vão recuando por conta das pedras que vão encontrando. Então estes programas nos ajudam a garantir que primeiro diminuamos as pedras e que também as pessoas tenham noção do porquê de estarmos a fazer estes programas. Não é para tentarmos ser melhor que ninguém, mas é para garantir que elas tenham acesso a estas tecnologias, a estas mesmas oportunidades, para que não tentemos no futuro trazer essa questão da inclusão, sendo que não tivemos bases suficientes. Como é que nós vamos incluir mulheres em cargos de liderança se elas não estão prontas para estes mesmos cargos? Como é que eu hei de assumir um cargo? Como é que eu hei de estar a representar alguma coisa se eu não tive bases suficientes para poder trazer à mesa? Então estes programas são importantes porque vão nos ajudando a trabalhar não só com estas meninas, mas com a sociedade também, porque às vezes a própria sociedade pode trazer algumas pedras, né? Porque já viemos com algumas concepções predefinidas sobre aquilo que pode ou não ser feito, não só pelas mulheres, pelos homens. Então trabalhar com a sociedade também é importante, para que a sociedade entenda o impacto que estas atividades têm e o objetivo também, que não é de ser melhor que ninguém, mas garantir que as meninas também tenham acesso à educação, primeiramente, e depois
a outros aspectos, como tecnologia, inserção na sociedade e vários outros aspectos também. Nota-se que a Mosdef está mesmo a investir nesta questão de literacia e educação digital de uma forma em todas as camadas, não é? Em crianças, universitários e também mulheres. E gostaríamos de ter últimas notas finais para a nossa entrevista. Primeiro, gostava de agradecer o convite mais uma vez. É sempre bom estar a falar sobre tecnologia, estar a falar sobre os nossos programas. A Mosdef está aberta para qualquer pessoa que queira ter acesso a ferramentas, para quem queira ter conexão com outras pessoas, porque no final do dia não somos ilhas, então é importante partilhar aquilo que nós já sabemos, aprender das outras pessoas, ver o que é que está a ser feito, o que é que nós podemos fazer e, mais importante ainda, é garantir que nós conhecemos o nosso público-alvo, que nós conhecemos não só as nossas dores, mas as dores das outras pessoas também, porque se nós trabalhamos com tecnologia, as soluções sempre vão ser para as pessoas. Então nós falamos muito sobre AI, sobre cybersecurity, mas no final do dia estas soluções serão para as pessoas. Então que nós aprendamos a não ser ilhas, que nos comuniquemos mais com as outras pessoas para que tenhamos mais soluções a se adequarem àquilo que são as nossas próprias necessidades e que tenhamos mais pessoas a se exporem também, porque a geração vindoura precisa de role models no final do dia e nós é que seremos estes role models. Então que possamos partilhar aquilo que nós já sabemos, não sejamos egoístas e que tenhamos empatia também de entender que do mesmo jeito que eu passei pelo processo de aprendizagem, outra pessoa também vai passar. Então, ter aquele cuidado de dar ou direcionar as pessoas certas para que possa ter as ferramentas certas também. E muito obrigada. Nós é que agradecemos pela sua presença e é com estas notas finais que nós estamos com encerrada a segunda parte do nosso programa, sabendo que tecnologia não tem género, não tem idade e nem sequer etnia. Então, agora vamos passar para um intervalo e voltamos para a terceira parte. Voltamos à terceira parte do nosso programa. Primeiro, vamos continuar com um pouco dessas evidências relativamente à questão da educação e digital. E com isso temos a evidência de que escolas digitais passam a ser um projeto para Cabo Delgado. A partir de 14 de março de 2025, a Vodafone Foundation e a Acnur iniciaram este projeto de instalação de escolas digitais, designado como Instant Network Schools, para crianças deslocadas em Cabo Delgado. Neste âmbito, o esforço tem sido de integrar essas soluções ao Sistema Nacional de Ensino para garantir sustentabilidade após a saída de várias ONGs cá em Moçambique. Deixando um pouco esta questão da educação digital de lado, agora partimos para uma notícia que tem impacto internacional, inclusive em Moçambique. Trata-se do caso de privacidade da plataforma Flow, que compartilhava dados sem consentimento. Então, a Flow Health, responsável pela aplicação de monitorização menstrual e de fertilidade Flow, que tem mais de 100 milhões de utilizadores mundiais, inclusive em Moçambique, enviava dados sensíveis, incluindo de menstruação, estado gravídico, fertilidade e sintomas, que é o que normalmente os usuários incluem nesta plataforma, para terceiros como a Facebook, Google, Flurry, sem consentimento informado dos utilizadores. Na verdade, eles colocavam essas questões nos seus termos e condições gerais, que normalmente ninguém lê, e assim clamam pela indicação de que existiu consentimento para a partilha destes dados. Então, fontes indicam que estas práticas se verificaram entre 2016 e 2019, sendo reveladas em fevereiro de 2019 pela Wall Street Journal, e agora está a ganhar maior evidência. Em janeiro de 2021, a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos da América impôs um acordo à Flow, existindo consentimento claro e auditorias independentes.
Já em junho de 2021, o acordo tornou-se definitivo e a Flow deveria notificar os usuários e remover os dados de terceiros e mudar suas práticas. Mas, recentemente, em março de 2024, houve uma ação coletiva no Canadá em que um novo processo iniciou, agendado para 21 de julho de 2025 e que ainda está em curso. Então, a Flow apresentou-se como um espaço seguro, mas os dados revelaram o contrário. Isso atingiu diretamente a confiança de milhões de mulheres pelos quais essas plataformas são direcionadas, que partilharam informações íntimas. Este caso destaca uma falha na lei da privacidade, também dos dados das aplicações, na saúde pessoal e muitas vezes que não são cobertas por normas internacionais. Por exemplo, Moçambique deveria já ter um tipo de autoridade, não? Uma autoridade específica que é de proteção de dados, que deveria ser notificada nessas questões. Porque neste caso estão em causa 5.000 ou mais dólares para cada um dos utilizadores que viu os seus dados serem partilhados por estas outras plataformas ou estas outras empresas. Embora a Flow tenha sido obrigada a reformular suas práticas e permitir auditorias, não houve multa financeira para isso. Isso pode criar uma fraca dissuasão para abusos futuros e é necessária a fiscalização contínua. Agora, com este processo recente, acredita-se que terá mais conscientização relativamente a isso e também um pouco mais de represálias, porque é o que realmente essas empresas precisam. Às vezes, empresas ou big techs aproveitam-se dos dados que são partilhados e quem se beneficia são plataformas como a Google e Meta, que depois passam para os seus departamentos de marketing e oferecem serviços de acordo com os dados pessoais das pessoas. O que pode parecer uma tentativa comercial ótima, na verdade pode também infringir alguns direitos de privacidade. Então é com esta questão e este sinal de urgência em tempos em que dados pessoais valem ouro, que nós terminamos a nossa terceira parte e última do programa MBC Tech, na promessa de voltarmos para uma outra terça-feira com mais evidências sobre tecnologias em Moçambique e no mundo.